E tivemos um revés envolvendo a Warner ser comprada, amigos e amigas. A Paramount levou, David Ellison ficou insistindo, aumentou o valor, que era o que a Warner queria, e no final das contas conseguiu levar. Netflix desistiu de toda a brincadeira. Agora sim, muita chance de realmente a Paramount ser a grande dona da Warner. Isso é bom? Na verdade, conforme eu estava falando desde o começo, tanto a Netflix quanto a Paramount eram duas enrascadas envolvendo a Warner como um todo. Enquanto com a Netflix você tinha todo o problema envolvendo o cinema, você colocar o filme no cinema, manter por lá, deixando fazer uma bilheteria saudável e assim por diante, você tem um grande problema do tipo de investimento que eles fazem envolvendo franquias, que se eventualmente o filme não performa tão bem tal qual é nas redes sociais, você tem um desligamento forte envolvendo aquela IP. Por mais que você tivesse o Ted Sarandos falando que iriam manter a janela de 45 dias, que iam fazer investimento assim por diante, aquela coisa, não dá para confiar nas palavras de um CEO de uma empresa multibilionária. Mas agora com a Paramount assumindo, quais são as perspectivas? E eu tenho que dizer para você que se eventualmente está cansado da Warner ser vendida, já não aguenta mais isso, olha, pode esperar mais um pouquinho, pode tirar esse cansaço aí que vendas envolvendo a Warner não vão parar por agora. Bom, somente para atualizar o público caso estejam perdidos aí, então na quinta-feira a Warner falou que realmente a proposta apresentada pela Paramount Skydance era uma proposta mais vantajosa. Ela comunicou então seus acionistas, bem como a imprensa, e ao mesmo tempo abriu o prazo de 4 dias úteis para que a Netflix superasse ou igualasse pelo menos a proposta da Paramount. Eis então que uma hora depois, ou um pequeno tempo depois, a própria Netflix já então fez a sua cartinha destacando que estava fora da compra. Já que a Paramount tinha feito uma oferta mais vantajosa, aumentar o valor de compra da Warner não era vantajoso para a Netflix nesse momento. Por isso então ela estava caindo fora do leilão, resultando então aí na Paramount como a empresa que possivelmente vai ser a dona da Warner, se tudo der certo aí com os órgãos regulatórios e tudo mais. Um detalhe importante que dentro da proposta da Netflix, ela não compraria a parte um pouco mais problemática da Warner, que era a parte envolvendo os canais, bem como a parte que tem mais dívidas. A intenção da Warner Bros. Discovery era fazer a divisão da empresa, deixando o que era bom para lá e trazendo os lucros necessários assim por diante, e a outra parte da empresa toda endividada era tentar vender futuramente. Mas a Paramount resolveu comprar tudo, incluindo as próprias dívidas, e esse é o ponto perigoso aqui. Nós não sabemos especificamente quais são os planos futuros da Paramount. Possivelmente, tal qual iria acontecer com a Netflix, por mais que você tivesse o Ted Sarandos falando que não iam demitir pessoas, na Warner agora você vai ter um monte de demissão rolando também. Muitas coisas vão mudar, como sempre mudam quando as empresas são compradas. A Paramount prometeu fazer aí, com a compra da Warner, um grande império de 30 filmes sendo lançados todos os anos aí, o que eu acho muito difícil acontecer. É um pouco difícil você prever realmente se eles vão conseguir fazer o tanto de filme, se eles vão ter dinheiro para fazer tudo isso. Porque no final das contas a Paramount, ou melhor, a Skydance, ela já era uma empresa que tinha suas dívidas. Depois acabou comprando a Paramount, que tinha suas dívidas. E comprou a Warner com dívidas. Você tem mais de 100 bilhões de dívidas dessa nova empresa que vai surgir então através aí da batuta do David Ellison. E meus amigos, aí que vem o grande problema. Porque pelo menos a Netflix, ela tinha grana, ela tinha dinheiro. Ela sabia onde estava se metendo e até quanto ela podia pagar para manter ali um caixa um tanto quanto saudável. Não é uma dívida pequena, não é uma dívida que vai ser sanada com ganhos futuros envolvendo bilheteria, porque eu não vejo também a Paramount, Skydance, Warner conseguir ali uma grande projeção de bilheterias bilionárias com o passar do tempo. Porque lembrando, nós estamos falando de 100 bilhões de dólares em dívida. Por mais que os Ellison seja uma família influente e ao mesmo tempo tenham muita grana, ainda assim existe uma certa limitação para você conseguir gerir o seu negócio com uma certa saúde. E isso vai ser um grande problema para essa empresa futura que vai surgir então nessas grandes fusões aí. Não vai ser um caminho muito bonito mais para frente, meus amigos. Eu acredito que a gente vai ter um sucateamento envolvendo propriedades intelectuais, não vai ter um grande investimento aí futuramente envolvendo as grandes propriedades da Warner, da Paramount. E quem sabe a tendência é a gente ter uma nova negociação futura para tentar eliminar um pouco dessa dívida bilionária que você tem no seu catálogo. O que eu sinto que na verdade vai acontecer com a Paramount é a mesma coisa que aconteceu com a TNT no passado. A TNT
que tinha toda a sua negociação, todo o seu mercado envolvendo telecomunicação, queria trazer entretenimento, oferecer algo diferente para os seus clientes. Por isso foram atrás da Time Warner. Compraram então a empresa e viram que as coisas não eram bem assim. É um pouco difícil você gerir entretenimento. Tanto é que passou um certo tempo e eles acabaram então fazendo a negociação com a Discovery, que daí virou uma empresa diferente, a Warner Bros. Discovery. A Warner Bros. Discovery, sabendo de todos os problemas da TIT, das suas negociações, de tudo que eles fizeram na gerência da Warner, vendo que o rombo era gigantesco, eles tentaram armar alguns planos para tentar tirar essa dívida ali e aí conseguiram um caminho um pouco mais limpo futuramente. E na verdade tinha muitas especulações que o David Zaslav em algum momento ia vender a Warner. Não agora, que foi o que aconteceu. A Paramount forçou a brincadeira e a Warner teve que vender por agora a empresa como um todo. A intenção era dividir novamente o Warner e Discovery para levar a dívida embora, tal qual eu destaquei durante o começo desse vídeo. Mas se a gente for seguir a lógica da AT&T, realmente eu acredito que mais para frente aí não vai demorar muito para a Paramount querer se livrar da Warner, a gente ter alguma divisão de empresa, novamente você ter uma modificação nisso tudo. Quem sabe a Netflix tenha feito uma estratégia aqui. Beleza, não vou comprar agora a Warner, tá? Não vou gastar mais de 83 na verdade, bilhões. Eu vou esperar a Paramount se enforcar aqui para comprar a empresa mais barata futuramente, porque eu acredito que isso que vai acontecer. Não necessariamente a Netflix comprar, mas a Warner ser comprada por um valor menor futuramente. Na verdade, tudo que envolve as IPs ali da Paramount. Porque realmente, meus amigos, 100 bilhões em dívidas é uma coisa extremamente complicada. Então, se o futuro da Warner com a Netflix não era um dos melhores, com a Paramount também não é um dos melhores. É realmente aquela coisa complicadíssima. O melhor do mundo era a Warner não ser vendida, mas é uma coisa que parece que acontece de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, envolvendo a empresa aí do Pernalonga do Batman. Tem que ser vendido em algum momento. É uma sina desgraçada que acontece. Bom, e aí sempre a primeira coisa que eu penso é DC Comics, nos quadrinhos, né? Se você leva em consideração o cenário que foi na TIT, onde uma galera foi mandada embora, você teve ali a DC sem muita gente, tendo que lançar um monte de quadrinho do Batman, eu tenho um pouco de receio que a gente volte para esse esquema aí com a Paramount comandando a Warner como um todo. Manda um monte de gente embora, tira os cabeças criativos aí e foi. Eu tenho muito receio nesse sentido. Por mais que, por causa da TIT, a DC Comics foi reduzida a uma coisa que é difícil você mandar as pessoas embora, porque quase não restou nenhuma pessoa lá. A não ser que eles fechem a DC e pronto, né? Mas do jeito que a DC hoje em dia está, com números melhores, um pouco mais saudáveis, e realmente trazer um retorno legal financeiramente falando, como por exemplo o Universo Absoluto, deu certo, talvez tenha uma salvação aí, talvez dê tudo certo. Então esse é a primeira preocupação que a gente tem que ter. Eu vou reforçar a mesma coisa quando eu fiz o vídeo sobre a Netflix comprando a Warner. A pessoa que gosta desse e não se preocupa primeiro com a DC Comics está totalmente errada e não gosta direito da DC. Não quero saber, vou jogar esse preconceito sim, porque tem que pensar nos quadrinhos, hein? Tem que pensar nos quadrinhos. Bom, em relação a desses estudos do James Gunn, a gente não sabe também como vai ser. Tem muita gente já tá falando que vai acabar, ao mesmo tempo já diziam isso com a Netflix comprando a DC. Eu não sei como é que vai ser o futuro. Se eventualmente tiverem números que agradem os executivos da Paramount/Warner, pode ser que continue, pode ser que não continue, pode ser que a gente tenha aquele esquema envolvendo o fato que a Warner e Paramount vão ficar só investindo em filme do Batman com o passar do tempo. E é isso. Tem essa possibilidade. E eu não acharia estranho. É um cenário complicado também porque você não vê super-heróis fazendo números gigantescos hoje em dia com seus filmes. A não ser que você faça um filme-evento aqui a colar, e às vezes depende do personagem. Eu não consigo ver realmente os estúdios cada vez mais investindo em filmes de super-heróis. E, tendo em vista que nós estamos falando de uma empresa que vai vir com uma dívida bilionária, que vai dar uma sucateada, que não vai fazer grandes investimentos, a não ser que queira fazer uma grandíssima bola de neve, se endividar até chegar a 200 bilhões de dívida, eu não vejo maiores investimentos envolvendo mais super-heróis, a não ser que façam números que gerem o lucro que eles querem. Então, dependendo de como forem as coisas, pode ser que a gente só fique nos filmes do Batman. Ou às vezes até uma redução um pouco gritante nos filmes do Batman. Pode acontecer também, meus amigos. Eu realmente não tenho muitas boas perspectivas. Eu já não tinha com a Netflix, com a Paramount também não tenho muitas. Eu não sei, cada vez mais estamos percebendo que realmente essa concentração em filmes de super-heróis está se esgotando. Esse negócio de universo compartilhado não está sendo mais uma ideia que todo mundo quer investir. Então o negócio está ficando feio, por isso eu acho que realmente a gente cada vez vai ver menos filmes de super-heróis com investimentos, inclusive na própria Warner,
Paramount Skydance, ou Paramount Skydance Warner, sei lá como é que vai ser o nome disso aí. Vamos ver como é que o Peter Safran e o James Gunn vão ficar aí, se eles já vão anunciar alguma coisa do Batman, da Mulher Maravilha do DCU, pra tentar já mostrar serviço, mas pode ser que eles nem tenham tempo pra fazer isso. E uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês é que a gente não vai ter um terceiro universo começando, tá? Vão rebootar a terceira vez, não, esqueça esse negócio de reboot, esqueça esse negócio de começar um universo compartilhado novo. Não vai ter mais isso, tá? É fazer filme do Batman, de vez em quando o filme do Superman, e tá bom. Que é triste, na verdade, né? Será que a WB Games vai se dar bem? Enquanto a Netflix tinha uns papos estranhos lá envolvendo investimento, da parte games, eles não tinham nem noção de como seria essa parte games, pode ser que com a Paramount essas coisas possam fluir de uma maneira legal. É um mercado que dá muito mais dinheiro que filme, por exemplo. Então é uma coisa legal se investir, mas um investimento a longo prazo. Você começa a investir aqui e só vai ter o retorno daqui a 5, 6 anos. Porque para você fazer um jogo AAA, demora um pouco. Você tá vendo a WB Games aí se ferrando por problemas que eles fizeram de investimento no passado, ideias bizonhas, e estão pagando o preço disso agora. A gente parece que só vai ter novos jogos de franquias relevantes a partir de 2027, 2028, mas ainda assim é um tempo considerável para você ter um retorno disso. Será que a empresa sobrevive até conseguir lançar um jogo do Batman, um jogo, sei lá, do Harry Potter e tudo mais? Pode ser que, como a WB já está fazendo esses investimentos, a Paramount tenha um retorno por agora. Mas eu também fico temeroso em relação a isso. No final das contas, o temor existe pra tudo, meus amigos. Desculpe o pessimismo, mas eu trago o mesmo pessimismo quando foi anunciado a compra da Warner pela Netflix. Porque, de novo, vou repetir pela terceira vez, nenhuma empresa comprando a Warner é uma coisa boa. Não era antes, não é agora. Realmente a gente tá num período bem complicado. Mas quem sabe, vamos ver o que acontece com as propriedades intelectuais da Warner, como por exemplo a DC, quando o próximo comprador aparecer. Porque vai aparecer, tá? Não tenha dúvida disso. A gente vai ter mais uma empresa comprando a Warner. Quem sabe a Disney apareça e compra aí. Um monopólio. Compra parte só da Warner, tá bom. Convenhamos que esse negócio de órgão regulatório aí é balela. É só realmente você ter um pouco de influência que você já resolve tudo. Inclusive, com a Netflix, eu acho que dava pra passar ainda. A Netflix comprando a Warner, eu acho que ia passar em algum momento. Ia demorar, ia ter uma discussão, mas ia acontecer. Da mesma maneira com a Paramount, não vai ser difícil. Ainda mais com o Ellison tendo suas influências com o Trump. Vai passar rapidamente tudo isso. Então, esse negócio de problemas com órgãos regulatórios é fácil de resolver. Quer dizer, às vezes é trabalhoso, mas não é impossível. Então, se eventualmente aparecer uma Disney no futuro querendo comprar a DC, pode acontecer, mas a gente vai ver outra empresa comprando a Warner futuramente, não tenha dúvida. Esse monte de dívida bilionária aí vai render pano pra manga para mais discussões, e vamos ver se eu vou estar vivo ainda fazendo vídeo aqui no canal para comentar a nova compra que a Warner vai sofrer. Façam suas apostas. Acho que a Netflix vai ter o revés da parada toda. No final das contas, esse foi o grande plano dela, deixar a Paramount totalmente endividada para conseguir comprar então com um valor menor. Pode ser. Será que a Apple pode aparecer? A Apple não tem tanto interesse nessas coisas. A Universal também pode voltar no mundo dos mortos aí para conseguir algo. Muitas possibilidades, convenhamos. O que a gente tem que torcer é para que essas IPs que a Warner tem continuem com um grande potencial, não sejam sucateadas com o passar do tempo, a ponto de ter uma desvalorização gigantesca que tá valendo menos que $1. Esse, na verdade, é o grande receio do sucateamento envolvendo as IPs aí, né? Não tem dinheiro para investimento, não trabalha direito as IPs, e elas vão sendo esquecidas. Pode acontecer, meus amigos. Essa é uma grande possibilidade por agora. Serei pessimista, não tem como não ser, né? Vamos torcer para Batman, DC Comics continuarem firmes e fortes aí, né? Até aparecer o próximo comprador. Mas agora eu quero saber de você. Fica triste, feliz, não tem nada a dizer? Comente aqui embaixo, né? Traga algum comentário, sei lá, fale alguma coisa. Quero saber de você. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Comentei um roteiro vazado meu estranho que apareceu no Reddit envolvendo The Batman Parte 2. Será que isso é verdade? Coloquei lá os porquês, eu acredito que isso é tudo uma balela. Mas enfim, vamos comentar tudo isso. E além do mais, comentei quadrinhos aqui no canal com o lançamento recente da editora Panini Comics, que é Batman série animada Origins, volume 3, um baita encadenado, um baita quadrinho. Fica a dica, acompanhe. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.